Aguardando a conexão dele, já. Isso. Aham! Pois Aí é, rapaz, sim. agora foi. Deixa eu Aí agora só achar sim. um bom ponto aqui Certo. para o Animou pessoal não ficar agora. com vertigem. Tudo bom, Pronto, cabra? legal, graças a Deus. Fora essas coisinhas, não é? Que acontecem para Aí. nos testar, mas está tudo Pois ótimo, é, graças a rapaz. Deus. Olha, a galera aqui já está acostumada. Os testes de ansiedade já foram na segunda. Então, já estamos aprovados nesse assunto, né? Nem precisa mais de teste, né? Não precisava, mas Deus sabe que resta alguma coisa no coração. Exato. E o pessoal vai entrando depois e a gente deixa gravado aqui. Gente, eu acho que é mais fácil o povo te conhecer do que me conhecer, mas vamos lá, né? Reverendo João Paulo Tomás de Aquino, é amigo de seminário, é filho do meu professor de evangelização, Olha só. colega como professor no JMC e professor de Novo Testamento no Andrew Jumper, correto? Isto, exatamente. Tem, tem mais 2 quilômetros de currículo que é para falar, Mas tem um que é mas importantíssimo. Pastor da Igreja manda. Presbiteriana JMC em Jandira. Aí sim, irmão. Aí Isto. sim. Bacana. É, pois é, e uma das coisas que o irmão é fera e dá aí o ensejo para a gente bater um papo é em exegese. Né? Então, aproveitando aí a nossa amizade e a sua expertise, a ideia é que a gente bata um papo, a Legal. galera vai entrando, participando. Eu vou tentar segurar a onda. Você já sabe como é o esquema, né? Aham. Se no final der tempo, a gente coloca o pessoal para fazer alguma outra pergunta que a gente não tenha Legal. abordado no bate-papo. Tá joia? Então, Ótimo. pessoal, eu vou, como é que fala aqui? Desativar os comentários para a gente começar o bate-papo e no finalzinho a gente retorna, tá bom? Pronto. Pois bem, cara. Hoje eu queria bater um papo sobre a importância da exegese no aconselhamento e algumas pessoas não sabem o que é exegese. Vamos começar aí deixando claro que bicho é esse, por que, que a gente tem que usar esse nome complicado, exegese. Tem gente que me ligou, mandou mensagem, falou assim, pastor, eu não sabia que para aconselhar precisava ser bom de teologia. Hoje o pessoal vai ficar escandalizado, não é? Precisa ter teologia, Mas vamos precisa começar com o ter mais básico. pressupostos e precisa ter exegese, né? Tá ficando difícil esse negócio. Pois é. Vamos lá, vamos tentar aí dissecar. O que é exegese? Exegese. Embora a palavra seja meio complicada, né? Porque vem do grego, mas exegese significa interpretação, uma boa interpretação. Exegese é você revelar aquilo que de outra forma estava um tanto oculto. Então, o melhor exemplo para explicar o que é exegese é João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Esse revelou é a palavra exegese no grego. Ou seja, Jesus Olha que Cristo é a legal. melhor exegese de Deus o Pai. Então é isso que é exegese. Exegese é mostrar aquilo que de outra forma estava um tanto oculto. Então Jesus é a melhor revelação do Pai. Então quando a gente vai para um texto bíblico, nosso objetivo é trazer à tona o significado o significado mais completo daquele texto bíblico. Embora o significado completo, preciso, é muito difícil a gente extrair tudo que o texto tem para dar, mas a gente usa ferramentas, um tanto quanto técnicas, para extrair o máximo possível dentro das nossas capacidades humanas. Nossa, legal. Aí deixa eu aproveitar esse gancho para fazer uma pergunta que pode ser uma curiosidade e que para muita gente não é uma curiosidade, mas eu imagino qual é a resposta. Eu quero ouvi-la de você. Exegese é uma ciência exata? Ou seja, o texto tem mais de um sentido?
A exegese é uma ciência, mas ela também é uma arte. E quando a gente trabalha com arte, aí as coisas ficam um pouco mais difíceis, né? Elas ficam um pouco mais ricas, um pouco menos precisas num certo sentido. Então, naquilo que ela é ciência, e ela tem vários aspectos científicos, ferramentas que a gente aplica no texto para trazer o significado à tona, só existe um significado na maioria dos textos, embora alguns textos o próprio autor bíblico quis dar mais de um significado para o texto. Então, esses textos têm mais de um significado. Às vezes, o autor usa um significado dúbio, uma palavra dúbia, e ele quer que o leitor leve em consideração os dois significados da palavra. João faz muito isso no evangelho dele e nos outros escritos dele. Então, esses textos podem ter mais de um significado. E a exegese ela é composta tanto do escrito, quanto do leitor, quanto do ato de leitura, né? Então, você tem várias coisas operando ao mesmo tempo numa exegese. O que a exegese não admite, a boa exegese não admite, seria aquilo que hoje em dia no teatro se faz muito, né? Uma releitura de uma peça antiga, e quando você vai ver, a peça nova não tem absolutamente nada a ver com a antiga, desdiz o que a antiga ensinava, não é? Isso a exegese não admite. O texto tem que ser compatível, o significado tem que ser compatível com aquele significado que o autor original, tanto o autor humano quanto o autor divino, colocaram no texto. E é isso que a gente tenta trazer à tona, tenta descobrir. Joia. Eu estou doido para ir para uma segunda pergunta aqui, mas eu estou gostando do caminho que você está traçando. Eu vou fazer uma pergunta que é curiosidade também de muita gente. Meu pai contou uma vez que ele estava fazendo um curso no tribunal onde ele trabalha. E a pessoa fez, na perspectiva dele, uma exposição e uma exegese muito bem feita do conceito de lei, da perspectiva do apóstolo Paulo, usando para isso a carta dele aos Romanos. Aí subiu a pergunta que ele me fez, que eu vou passar para você. Precisa ser crente para fazer uma boa exegese do texto bíblico? O não crente, ele consegue chegar a boas conclusões se ele usar ferramentas corretas, se ele for um leitor capacitado, ele consegue extrair até certo ponto o verdadeiro significado de um texto. O problema é que o significado completo do texto, ele envolve necessariamente submissão a Cristo. O significado completo do texto envolve eu crer que aquilo é verdade. E aí o ímpio não consegue, não é? Ele consegue extrair o significado, esse texto está dizendo isso, mas eu não creio em nada disso. Só que a exegese, ela vai até o ponto da fé e ela vai até o ponto da aplicação daquele significado. A exegese não para só no levante do significado, né? A exegese aplica o significado, a exegese crê no significado, a exegese desafia o próprio leitor e os ouvintes daquele leitor com relação àquele significado. Então é possível alguém que não tenha o Espírito Santo ir até certo ponto na sua leitura, e alguns intérpretes ímpios até nos ajudam a ver certos aspectos do texto que de outra forma a gente não tinha visto antes. Mas eles vão ser limitados no onde eles vão chegar. Nós precisamos continuar caminhando onde eles não conseguem mais, porque os passos seguintes são dados pela fé. Legal, legal. Eu perguntei isso porque nós vamos falar de aconselhamento. E eu acho que fica claro que o aconselhamento cristão precisa impreterivelmente ter um lado bem crente, que é o lado do conselheiro. Sim. Né? O outro lado, não necessariamente. É mais fácil quando nem sempre. Mas é como pregar, não é? Pelo menos um lado precisa ser crente, né? O do pregador. Né? A audiência, sim, nem sempre. Né? E tanto quanto, como pregadores, bem como conselheiros, a gente sabe que o nosso trabalho vai até certo ponto. Depois de certo ponto é só o Espírito Santo que pode fazer, né? E inclusive não vai adiantar muito o nosso trabalho se o Espírito Santo não começar a agir e criar fé naquele coração, por enquanto descrente, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Bom, aí me dá a deixa de seguir. Cara, um conselheiro bíblico, da sua perspectiva. Eu sei que você não é só exegeta, né? Você, como pastor, deve fazer aconselhamento também. Sim. Isso. Eu sei que a sua esposa também faz aconselhamento. Isso, a Ju é conselheira bíblica, a Ju era psicóloga, né? Abriu mão do CRP para poder dedicar-se exclusivamente ao aconselhamento bíblico, né? Então a gente troca muita figurinha. Deve ser uma casa divertida, eu É imagino, muito, né? muito mesmo. Agora, da sua perspectiva, um conselheiro bíblico precisa de exegese, ele precisa ser um bom exegeta? Então, né? Ele é conselheiro bíblico, você está dizendo, né? Se ele é um conselheiro bíblico, ele precisa entender da Bíblia, né? Se ele é um conselheiro bíblico, a principal ferramenta de trabalho que ele tem é a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas não basta saber uns versículos bíblicos, saber a hora certa de falar. João de 1,18, se ele souber falar certinho ali, souber os textos de cor. Não tem a mínima condição, precisa estudar a Bíblia corretamente e saber extrair o significado correto dos textos e aplicar o significado correto dos textos, né? Aliás, caminhar com as pessoas, mostrando a Bíblia, o Espírito Santo usa demais esse processo para realmente transformar vidas, né? E esse processo envolve mostrar, às vezes, um tempo verbal. Esse processo envolve, às vezes, destacar como essa preposição está operando aqui nesse texto específico. Então, isso é muito importante. Você me pediu alguns exemplos, né? Eu quero a carne. Vamos lá, que é o que eu estou, assim, me coçando, porque eu quero exemplos. Eu peguei algumas coisas aqui e outros aparecerão na nossa conversa, né? Mas, por exemplo, seja a paz de Cristo árbitro no vosso coração, né? Colossenses 3,15. Esse versículo é muito usado por crentes e até provavelmente por alguns conselheiros menos avisados, que se você orou e você então sentiu paz com relação a alguma coisa, aquela é a vontade de Deus para a tua vida. E o texto absolutamente não está falando disso, né? Quando você lê as adjacências, quando você lê um pouquinho antes, um pouquinho depois, é evidente que essa paz é uma paz comunitária. É a paz, é aquilo que mais for causar paz para o corpo de Cristo. Então, quer dizer, o que tem que ser um juiz no meu coração, um árbitro, como se fosse um árbitro de futebol, né? O que tem que funcionar como um árbitro no meu coração? É aquilo que for melhor promover a paz do corpo de Cristo. Então, olha como uma coisa totalmente diferente da outra, né? Tem diversos outros, o não julgueis, por exemplo, né? Como isso é abusado, né? Não julgueis. Quando, na verdade, nós exercermos a nossa capacidade crítica, inclusive com relação a pessoas, é uma coisa fundamental. O conselheiro bíblico não poderia trabalhar nunca se ele não pudesse julgar, não é verdade? Se ele não pudesse analisar as pessoas e chegar a conclusões que nem a própria pessoa ainda percebe, qual seria o trabalho do conselheiro? Então, quer dizer, o que a Bíblia está dizendo ali tem mais a ver com não condeneis do que com não julgueis. Né? Não é para a gente tomar uma resolução ou afirmar alguma coisa de maneira precipitada a respeito de uma pessoa sem ter todos os dados para que a gente possa fazer isso, né? Agora, se a gente tem os dados, aí tem o outro versículo que diz, pelos frutos conhecereis a árvore. Isso é julgar, não é? Você olha para os frutos e você chega a uma conclusão a respeito da árvore, da natureza da árvore. Então, isso é muito importante, a gente olhar para os textos, interpretar os textos corretamente, e inclusive a regra mais básica da interpretação bíblica, né? Permitir que a Bíblia interprete a própria Bíblia, né? Ter um conhecimento bíblico amplo, de forma que um texto ajude a você não chegar à conclusão errada a respeito do outro texto. Pode seguir. A internet está falhando um pouco. Não? A sua internet está falhando um pouco. Ok, eu só desculpe. pensei que estava travado. Não, tranquilo. Deixa eu te perguntar. Uma das
das situações que a gente encara muito, pelo menos eu encaro muito, é um entendimento errado do mais famoso texto do Evangelho de João, né? João 3,16. Eu já encontrei dois tipos de problemas. O reverendo Vadislau contou uma vez que ele pregou nesse texto e na hora dos cumprimentos à porta da igreja, ele foi chamado a atenção por um senhor que disse que Deus não amou o mundo, porque no texto dizia que Deus amou o mundo de jeito maneira. Né? Uhum. A outra interpretação que eu encontrei, eu esbarrei com ela, falando também de João, já tive a oportunidade de expor João, é que a interpretação é que o tal maneira é uma maneira inexplicável, porque a condição do homem era tal que só um amor tal que alcançasse a profundidade tal que o homem se meteu poderia redimi-lo. Tá me ouvindo, Reverendo? Eu tô te ouvindo. Ou tá cortando? Então tá bom, ouvindo é o que importa. Eu tô ouvindo bem. Ótimo. Uma das perguntas que eu queria fazer, porque uma interpretação equivocada desse texto pode redundar em um aconselhamento bem deficiente, é se você consegue pensar em um exemplo de exegese mal feita culminando numa orientação pior ainda. Se é muito difícil você pensar em um exemplo assim. Bem, a respeito do Deus amou ao mundo primeiro, né? O mundo ali... Primeiro Deus amou ao mundo da seguinte maneira, né? Deus amou ao mundo da seguinte maneira. Ele deu o seu filho, né? E o mundo ali vai além de pessoas, né? O mundo ali envolve o cosmos, envolve todo o cosmos criado, que é a maneira que João tem lidado com o mundo desde o capítulo 1, né? Isso tem tudo a ver com o aconselhamento redentivo, né? Porque tem a ver com a redenção não só de pessoas, né? Mas também de ideias, sistemas, instituições, coisas, né? Então isso é bem interessante. Um outro texto que eu penso aqui, Efésios 4, né? Tem toda aquela estrutura, né? Do desvestir, renovar e vestir, né? Então, por exemplo, no senso comum, a gente acha que a conversão de um ladrão aconteceria quando ele parasse de roubar. Né? Já estaria suficiente. Parou de roubar, puxa, Deus seja louvado, converteu. Quando, na verdade, pode batizar. Isso, o texto de Efésios diz que não. A conversão verdadeira é aquele que furtava, não furte mais, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, e então acuda ao necessitado. Comece a ajudar, quer dizer, ele gera renda, ele gera riqueza, e agora, com a riqueza que ele gerou com o suor do rosto, ele investe em outras pessoas, né? Então, quer dizer, é uma completa transformação. E Efésios faz isso com aquele que falava a palavra torpe, aquele que era viciado em pornografia, vários tipos de pessoas, aquele que bebia demais. Então, quer dizer, Efésios propõe uma conversão realmente completa para todo tipo de pessoa, né? Mas é uma conversão completa de verdade, e não no meio do caminho, né? Aquele que mentia não minta mais. Já tá bom. Não tá bom. Agora comece a falar a verdade com o seu próximo, comece a falar coisas que sejam edificantes com o seu próximo. Então... A boa exegese, você reparar bem no texto. E, Jonatas, eu acho que é possível e é necessário dizer o seguinte: é possível fazer isso no português. Se você não vai chegar a toda a riqueza que o texto tem a oferecer, com toda nitidez, mas você vai chegar a verdades muito importantes e essenciais para a vida, no próprio português. Então, basta a pessoa ler com cuidado, basta a pessoa pegar uma tradução bíblica, inclusive, que ela consiga entender, né? Porque parte do problema é esse.
Às vezes o cristão escolhe uma tradução que ele não entende metade das palavras que a tradução usa. Aí fica difícil. Então, quer dizer, teste uma outra tradução, teste uma nova versão internacional, nova tradução linguagem de hoje. Escolha uma Bíblia que você é apto para entender. E uma vez tendo feito isso, agora leia com cuidado, leia com calma, preste atenção nos verbos, nos substantivos, né? Vai prestando atenção nos detalhes do texto. Você tocou num ponto interessante. Na conversa que eu tive segunda-feira com o Vadislau, ele falou que parte do processo do aconselhamento inclui ensinar a ler. Perfeito. E eu achei aquilo interessantíssimo. Só que você abriu aí uma veia que a gente precisa explorar. Eu entendo que exegese é basicamente conhecer os originais da Escritura. E você disse que isso é possível fazer no português. Muitos dos que nos ouvem e nos ouvirão posteriormente não dominam o grego. Eu acho que a vasta maioria não domina o grego. Que esperança o exegeta aí dá para o pessoal que não sabe grego de fazer um aconselhamento que seja fiel às escrituras, que desenvolva a verdade do texto sem o grego? Duas coisas, Jonatas. Primeiro, leia no português, leia várias versões e leia com cuidado. Leia, assim, prestando bastante atenção nos detalhes do texto. Lê devagar, lê em voz alta, lê rápido, leia de várias maneiras, até você entender a ideia do texto. Se você entender o que o autor estava querendo comunicar, você fez a exegese. Claro que não de uma maneira extremamente profunda, mas fez uma exegese boa. Se você entendeu o que o autor está dizendo, então você fez uma exegese do texto. Agora, a segunda coisa seria o seguinte: se você não tem uma formação teológica, então aprenda, afie suas ferramentas, aprenda a ler. Um dos livros que eu dou no meu curso de metodologia no Jumper é aquele Como Ler Livros, do Mortimer Adler, que, aliás, quem me indicou foi o próprio Vadislau. E é um livro dessa grossura, né? Então, quer dizer, as pessoas ficam assustadas. Não é um livreto. Eu preciso ler esse livro para aprender. E aquele livro não fala de grego, não fala de hebraico. Ele fala de como ler. Para ler, precisa ler aquele livro, né? Isso, como afiar as tuas ferramentas para ler na tua própria língua e entender. A gente sabe que um dos problemas graves do nosso país é o analfabetismo funcional. Pessoas que sabem as letras, sabem as palavras, mas não sabem ler, não conseguem entender o discurso do texto, né? Então, essas coisas precisam ser treinadas. Então, tendo a oportunidade, vai estudar. Aprenda essas coisas. Entre num curso que te ensine a interpretar. Agora, uma segunda coisa importante seria ter alguém a quem recorrer. Então, por exemplo, legal. Embora a Ju está fazendo alguns cursos na área de interpretação, etc. e tal, para afiar as ferramentas dela para isso. Mas algumas vezes na nossa caminhada, ela chega para mim e fala: esse texto, ele está querendo dizer isso daqui? E aí, algumas vezes, ela inclusive levanta problemas que eu nem tinha pensado, sabe? Então, por exemplo, um tempo destes, ela veio e me falou do texto: o teu desejo será para o teu marido. Né? Ela pediu para eu dar uma olhada nesse texto. E aí eu fui dar uma olhada no texto, né? E aí, eu pesquisando a respeito do texto, o texto, na verdade, significa: o teu desejo será contra o teu marido. A estrutura do hebraico é exatamente a mesma de quando Deus fala para Caim: o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que aconteceu ali que Deus falou para Eva foi: o teu desejo será contra o teu marido, e ele te dominará. A estrutura hebraica é exatamente a mesma. Ou seja, imagina que riqueza para o aconselhamento que a gente tem nesse texto para aconselhar casais. Agora, eu também não sabia disso. O que aconteceu? Uma pergunta dela levantou a que eu vá fazer uma exegese mais profunda do texto. Aí, num caso desse, o hebraico é fundamental, tá? Mas comentários bíblicos também vão ajudar, vão te dar essas dicas, né? E aí esse significado impressionante vem à tona, né?
ah, Nossa, extremamente legal. útil para o aconselhamento. Então existe essa tendência foi colocada como uma consequência do pecado, a tendência da mulher de ir contra o seu marido e a tendência do marido de dominar a mulher. Isso existe, é uma das consequências da queda. Nossa, que interessante. Muito legal mesmo. É uma riqueza fantástica. Agora, deixa eu te perguntar, não corre o risco de um conselheiro ficar empolgado no aconselhamento e usar um texto que ele não conhece, como esse, digamos que ele não saiba qual é o sentido desse texto, e usar errado e depois descobrir o sentido correto? Eu Isso, recomendaria que ele voltasse e dissesse: olha, interpretei o texto errado, vamos refazer isso. sim. Você consegue imaginar aí como seria essa situação? Imaginando talvez que a sua Eu esposa acho tenha que isso, passado, você como pastor? eu acho que isso acontece conosco, pastores, né, Jonatas? A gente, às vezes, tem textos que a gente não fez uma leitura mais séria e a gente foi pelo significado mais comum. E aí, Uhum. quando a gente vai ler o texto mais cuidadosamente, levando em consideração a teologia do autor, toda a história da redenção, levando em consideração todas as coisas, a gente percebe que o texto tem um significado mais profundo ou que era outro significado, não era aquilo que a gente tinha pensado. E sim, nesse caso, a Legal. gente, tendo a oportunidade, a gente ensina o correto. Agora, quem poderá nos defender, né? Se a coisa é desse jeito, se até aqueles que treinaram erram, quem poderá nos defender? A bênção é a seguinte: a gente nunca usa um texto bíblico só. A gente usa as escrituras, a gente usa a palavra de Deus. É. Então, de vez em quando você pode usar um texto errado, você não fez uma exegese cuidadosa do texto, você usou o texto errado. Mas se Uhum. você afiar as suas ferramentas, ler com cuidado, for um assíduo leitor da Bíblia, isso é fundamental, tanto para pastores quanto para conselheiros. Precisa conhecer a Bíblia, precisa ser um leitor das Escrituras. E se você é essa pessoa, você não vai ficar errando toda hora, você vai muito mais acertar do que errar. O fato do Legal. conselheiro pertencer a uma igreja séria também é fundamental, né? Se o conselheiro não for pastor, ele tem que pertencer a uma igreja que tenha um pastor que expõe as escrituras. Porque senão ele não vai ser alimentado dominicalmente, né? O conselheiro não pastor, ele precisa ser bem pastoreado. Ele precisa ter alguém que ensine corretamente as escrituras para que ele possa então ensinar para outros. Nossa, perfeito. Eu tenho ensinado que você, conselheiro, eu não gosto muito de usar a palavra leigo, mas que não conhece os originais, não precisa necessariamente. Eu acho que seria um deleite que a igreja toda soubesse grego e hebraico. Aham, Ia exigir mais da gente como pregador, mas o nível de ensino ia subir muito. aham, Mas quem precisa saber é o pastor do conselheiro. sim, E eu dou duas orientações, uma mais genérica, uma geral, que diz o seguinte, vai exatamente na direção que você foi. Todo domingo, se você é bem pastoreado, tem um pastor exegeta, todo domingo, um texto é dissecado exegeticamente, sob uma isso, forma mais palatável, no domingo. Toda isso. pregação. E A o segunda, conselheiro devia então, estar lá com o caderninho, né? é isso aí. Essa é a É. dica prática que eu dou. Foi para a igreja sem caderno, você é um lazy counselor, você é um conselheiro preguiçoso. É. Você tem que tomar notas do sermão porque você vai criando um arcabouço de textos Isso, cuja exegese você confia e você pode citá-los com o sentido correto. sim, Não é? Então, perfeito. mas é difícil, né? A gente vê gente anotando. A gente vê gente é difícil, né? Mas é difícil ver o povo na igreja anotando o sermão. Eu ouvi uma vez que existem três tipos de crente, né? Eu não vou dar o nome dos dois primeiros, mas diz que o primeiro grita aleluia, o outro glória a Deus e o presbiteriano anota. Aham. Seria bom, né? Bom seria Pois se os é, presbiterianos fizessem assim. eu acho que essa época já passou. É,
Uma pergunta antes de eu abrir para o pessoal participar. Você fez 2 vezes menção aí, uma do aconselhamento redentivo e outra do reverendo Vadislau. Eu queria ouvir mais, eu fiquei curioso, eu sei que você conhece, mas a galera não sabe. Ou se sabe, é bom a gente brincar um pouco com isso. Então quer dizer que você conhece o aconselhamento redentivo, é? Meu irmão, conheço, li o livro, fui muito influenciado pelo Vadislau e pelo Davi. Eu e Ju, no começo da nossa vida, a gente escolheu o Davi como nosso conselheiro pré-nupcial e ele nos ajudou muito. A gente foi muito abençoado pelo ministério, tanto do Vadislau quanto do Davi, de ambos. Então, tivemos a oportunidade de tê-los algumas vezes na nossa casa, quando estava em alguma igreja, levando-os para pregar, tudo mais. Então, são 2 pessoas que eu considero grande influência mesmo na minha vida. Eu e Ju somos muito gratos a Deus pela vida do reverendo Vadislau e do reverendo Davi. Nossa, que legal. Eu posso dizer, então, que você já foi aconselhado redentivamente, então? Sim, absolutamente. Com certeza. Que legal, foi grande bênção para a nossa vida. Nossa, que joia. É tão engraçado, né? Eu também já fui, pelo Davi e pelo Vadislau. Eu acho que não é segredo que o reverendo Vadislau não é só meu mestre em termos acadêmicos, mas ele também é um daqueles para quem eu recorro em tempos de necessidade de aconselhamento. E você citou a necessidade aí da gente sempre ter um alguém para quem recorrer. Uma mentoria, tanto espiritual quanto, eu não sei se acadêmica é a melhor forma de dizer, né? Mas pelo menos que pedagogicamente te deu bom sentido no texto, né? Com certeza. Muito, muito legal. E aí, tá pronto? Posso abrir aqui para os comentários? Pode. Eu queria comentar de 2 outras coisas rapidinho antes. Nossa, vamos lá. Tem alguns ditados populares no meio cristão que são muito ruins, né? E eu acho que, às vezes, alguns crentes, eles aconselham baseado nos ditados populares e não na Bíblia, né? Então, por exemplo, nunca diga a Deus por quê. Diga para quê. Quer dizer, é uma coisa muito... soa piedosa, soa bonita. Mas quando você vai para a Bíblia, existe um monte de perguntas por quê na Bíblia, né? Os salmistas perguntaram por quê, Jó perguntou por quê, Abacuque pergunta por quê, Jeremias pergunta por quê, e eles recebem respostas da parte de Deus. Deus não fica chateado porque eles perguntaram por quê, mas pelo contrário, Deus interage com eles. Não necessariamente respondendo o que eles perguntaram, mas respondendo alguma coisa que vai cuidar do coração deles. Então, o conceito de lamento que a gente vê nos Salmos e em vários outros textos bíblicos, que tem a ver com a liberdade de expressão diante de Deus. A gente pode realmente questionar, a gente pode realmente ficar triste, a gente pode realmente ficar com o coração, às vezes, chateado. Quer dizer, você tem perguntas na Bíblia do tipo, até quando, Senhor? O Senhor vai esquecer de mim para sempre? Então, quer dizer, se esse tipo de sentimento está passando no coração, é fundamental trazer à tona. E esse é um conceito que vem a partir da leitura cuidadosa do texto bíblico. Quando você lê a Bíblia com cuidado, você vê que os autores bíblicos têm esse tipo de liberdade na presença de Deus, de expressão e de falar os verdadeiros sentimentos que eles estão sentindo, pelos quais eles estão passando, né? Um outro conceito excelente. Que eu acho que é não, peraí, gostei disso aí. Então, peraí. Vamos lá. Foi fantástico, porque é o seguinte, uma das coisas que um cristianismo mais raso, um aconselhamento mais legalista pode fazer é cercear até a nossa percepção dos próprios sentimentos. Isso aí. Ou seja, a pessoa se sente pecadora por estar... Não que ela deixe de ser, mas ela se sente duplamente culpada por fazer perguntas que ela foi ensinada jamais deveriam ser feitas. Exato.
E nesse Exatamente. ponto, você traz um elemento que é fundamental. As escrituras tocam a realidade. Elas não são só ideais. Não são princípios ideais que diz vá lá e seja perfeito. Não, nós temos pessoas que passam pelas mesmas coisas. E esse descompasso, ele é perigoso. Porque cria uma religião ideal e uma vida real. E aí a gente sente Deus muito Sim, distante, a gente isso. sente que o aconselhamento não é para mim, que a Escritura não previu o que eu estou pensando, sentindo ou passando. Isso, exatamente. Quando você tem, como diz Calvino, né, toda a gama de sentimento humano, você tem ali no livro dos Salmos. Quer dizer, se tem revolta Sim, contra Deus, tem lá no livro dos Salmos gente que sentiu isso. Você está tendo inveja dos ímpios porque eles se dão muito melhor do que você na vida prática, na vida real. Então, tem lá no livro dos Salmos fala a respeito disso. Então, dúvida do amor de Deus. exatamente. Então, quer dizer, a Bíblia mostra a vida como ela é, né? Mostra a vida real, não Exato, uma legal. fantasia, né? É muito, nossa, muito jóia, muito bem pensado. Agora cria expectativa para o segundo, vamos lá. O segundo tem a ver com o temor de Deus, né? Que convencionou-se vir com essa história de que temor na Bíblia não é medo, é respeito. Isso Nossa, nunca existiu. Isso tem sido falado à torta e à direita, em todo lugar, a partir de vários púlpitos, quando, na verdade, se você tem medo de alguma coisa, mais do que você tem medo de Deus, aquilo é um ídolo para tá você, errado. certo? Isso, Nosso isso. maior medo tem que ser o medo de Deus, o temor de Deus. Tanto que é que a palavra vem acompanhada normalmente de tremor, né? Quer dizer, é É, medo e tremer de medo. Quer dizer, é um medo muito grande de Deus, né? Aí uma vez que eu estava falando isso, excelente. alguém na escola dominical veio e falou assim: não, mas tem o texto bíblico que diz: o amor lança fora todo o medo. E de fato me colocou na parede. Eu falei assim: opa, Legal. espera aí que eu não tinha pensado nisso. Aí eu fui ler o texto com cuidado, o amor lança fora todo o medo. O contexto é contexto de julgamento de Deus. É o contexto Uhum. da danação. Então, sim, o perfeito amor, ele lança fora todo o medo que eu tenho de ser danado por Deus no dia da ira, no dia do juízo final. Por quê? Porque o meu medo de Deus no dia a dia me preserva e me mantém junto de Deus. Então eu estou seguro, eu tenho segurança na minha salvação, eu tenho certeza da minha salvação. Mas o medo de Deus, o temor de Deus é um conceito importante e um conceito importante também em aconselhamento, com certeza, né? Nossa, mandou muito bem. A gente serve e aconselha debaixo de um Deus grande e temível, e agora ele só é um Deus grande e respeitável. Ele vira um Papai Noel cósmico Isso. e quando não é assim, é impossível não temer a Deus. Quando a gente pega Perfeito. pessoas que o serviam e o amavam, Ezequiel, que caiu prostrado, e outros, Daniel, ambos desmaiaram quando Deus apareceu, foram dados. Daniel foi dado como morto, né? Sim, assim Depois como ele João. ia chegar em João, então a gente esquece. E, rapaz, tem tanta coisa que a gente podia desfazer com a Posso exegese, te né? De perguntar uma ditado coisa? errado. É Que pode ser claro, meio estamos aqui para complicada? isso. Talvez você não tenha um assim específico, mas qual texto bíblico que é fundamental para o aconselhamento redentivo? Existe algum Uau. texto que seja assim? Esse texto é fundamental. Tem sim, irmão. Tem um conjuntinho de textos. Eu vou dizer apenas um, porque eu acho que ele puxa o fio da meada. Aham. Quando eu tive que fazer a tese lá Uhum. fora, uma das coisas que eu fui pego de surpresa, pego de calça curta, eu estava todo pimpão, terminando o trabalho, e aí meu orientador falou, e a exegese? Eu falei, não, aqui é teologia pastoral, aqui é só oração, né? Aí ele falou: não, irmão, você precisa apresentar um texto feito exegese do original. Um capítulo Que de exegese. precisava ter um capítulo de Uau, exegese. legal, legal. E o texto que eu peguei foi o texto que diz que
a natureza geme e suporta angústias até agora, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Porque nela toda a natureza será redimida. Aham. E o meu ponto ali era mostrar que o conceito de redentivo no aconselhamento, ele alcançava o cosmos, que foi o assunto com o qual você começou. Aham. E a ideia era mostrar que a redenção do mundo acontece pela redenção do homem, assim como o jugo que o mundo foi colocado aconteceu pela queda do homem. Aham. Então, eu fui dali para Adão, através de quem o pecado entrou e corrompeu toda a criação, e a redenção que há em Cristo, homem, por quem a redenção entra e alcança a mesma... esse é meu ponto lá. Aí para isso eu tive que pegar o Kuyper e tudo mais para dizer o seguinte: a queda tem uma extensão e a redenção tem que ter a mesma extensão. Aham. Então, no que a gente... Não é bem um detalhe de divergência, mas é um detalhe importante. Por que a gente não acredita que só pessoas sejam salvas? Porque não foram só as pessoas afetadas pela queda. Legal. Legal. Cristo veio resolver todo o problema que a queda gerou. Então, o homem é salvo pela redenção, mas ele também é um agente dessa redenção, Legal. numa medida reduzida, até o dia que Cristo voltar e redimir plena e cabalmente todas as coisas. Você sabe que eu tenho um caro amigo que uma vez fez uma crítica para mim ao aconselhamento redentivo. Eu estava comentando bem a respeito do aconselhamento redentivo, e esse caro amigo fez uma crítica, e ele falou o seguinte: você não encontra na Bíblia redenção sendo usada para pessoas. O único agente de redenção na Bíblia é Deus. Eu não lembro se ele falou Bíblia ou Novo Testamento, tá? Aí logo antes da gente conversar aqui, eu fui para o Logos e fiz essa pesquisa, né? Da palavra redenção, todas as ocorrências de redenção na Bíblia, né? Ainda estou fazendo a pesquisa porque eu estou pegando as diversas palavras que têm o significado de redenção, né? E curiosamente, no Novo Testamento é verdade. Até onde eu pude ver, eu vi muito rapidinho, tá? Eu vi muito rapidinho, mas no Novo Testamento parece que é sempre Deus que é o agente de redenção. O Novo Testamento não fala de nós como agentes de redenção, tá? Legal. Mas o Antigo Testamento traz o conceito de maneira muito clara, com a palavra Goel lá, né, do hebraico, que é o que Boaz foi para Ruth. E é o que todo mundo tinha a obrigação de ser para com o seu irmão, né? Se algum judeu ficasse tão endividado a ponto de se tornar escravo, então o parente mais próximo tinha a obrigação de comprá-lo e prover liberdade. Se eu perdesse a minha casa por causa de dívida, então eu poderia mais para frente redimi-la, comprá-la de volta. Então essa história da redenção, especialmente quando você vai para o Antigo Testamento, ela tem diversas aplicações, tanto para coisas são redimidas no Antigo Testamento, quanto pessoas redimem coisas e pessoas redimem pessoas no Antigo Testamento. Mas é lógico, o grande redentor é Deus, nós somos apenas mini-redentores, né? Mas somos agentes da redenção do próprio Deus, né? Aí é que está. O Paulison, eu tenho colocado algumas pessoas mais próximas do aconselhamento redentivo do que da escola de aconselhamento bíblico. Uma delas é o David Paulison, que quase ninguém sabe que era, né, que já foi promovido. Mas ele era assim com o Vadislau, eles eram amigos de verdade. Quando ele esteve no Brasil, ele foi lá visitá-lo no refúgio e tudo mais. E ele diz que nós não somos redentores, mas sub-redentores. Atuamos debaixo do Redentor. Legal. Quando você tiver com esse seu amigo novamente, explica para ele que o aconselhamento redentivo não diz que a gente sai redimindo todo mundo.
Ele não é redentivo porque a gente redime. Ele é redentivo porque Deus nos usa como seus instrumentos Aham. para a redenção que há em Cristo. Isso. Então, assim, Perfeito. mas repara que isso é um pouco de birra por não querer assentir com um tupiniquim. Que quando o americano diz assim, somos instrumentos na mão do Redentor, vai. Mas Aham. instrumento na mão do Redentor e redentivo é a mesma coisa. Aham. A ideia é que Deus em Cristo redime usando para isso o instrumento humano. Legal. Agora veja bem, a gente pensa assim, não sei se eu caminho por aí, mas pregação não é isso? Deus Sim. não está usando o pregador humano para viabilizar a redenção dos ouvintes? A fé vem pelo ouvir da palavra. Mas como como ouvirão se não há quem pregue? Perfeito. Pregação, Então, evangelização, né? exato. Aí você pergunta. Discipulado. Ninguém pergunta assim, quem te salvou? Foi reverendo fulano. Não, foi Jesus. Pela É, instrumentalidade da pregação de reverendo fulano. claro. É a mesma coisa. Um texto que me chama muito a atenção nesse sentido, Jonatas, é o texto de Judas, que ele manda, né? Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Então, quer dizer, o peso que Judas coloca sobre nós, é claro que Judas não está dizendo que a gente que vai salvar, que a gente vai morrer pela pessoa, vai ser crucificado, a pessoa vai ser batizada em nosso nome. É claro que Judas não está dizendo isso. Mas ele está dizendo que nas mãos de Cristo, nós podemos sim salvar pessoas. Podemos até arrebatar pessoas que estavam caminhando em direção ao fogo. Tirando-as daquela rota. Aliás, esse é um texto muito interessante para aconselhamento, né? A pessoa estava numa rota, caminhando para o fogo, e a gente tem a obrigação de ir lá e resgatar essa pessoa que estava caminhando para o fogo, né? E alguns outros que estavam na dúvida, né? A gente tem que cuidar das pessoas, né? Então, quer dizer, é isso aí, sermos instrumentos nas mãos do nosso Senhor. Deixa eu te fazer outra pergunta, Jonatas. Agora me lasquei, hein? Você mudou na sua abordagem com relação à psicologia. Houve uma mudança no Jonatas? Sem dúvida. Sem dúvida. Sua pergunta é quase capciosa. Se não fosse a amizade. Claro, você deve se lembrar. É importante para o pessoal ouvir. Mas eu acho que você chegou a conhecer a minha versão antiga. Sim. Mais bélica em relação à psicologia. Sem sombra de dúvidas, eu mudei. E eu mudei quando eu assumi que eu tinha que ser um conselheiro, eu tinha que optar por uma escola. Tá. Quando eu entendi que o quadro estava tão multifacetado que não dava para você ser algo no meio, e eu migrei definitivamente para o aconselhamento redentivo como a minha escola de aconselhamento, eu tive que me aprofundar nos seus preceitos, até para saber se eu ia abraçar essa escola. Legal. E eu tive que ler de verdade, porque eu acho que eu nunca tinha levado tão a sério, caras como Herman Bavinck. E eu vou dizer para você, foi o Bavinck mais o Vadislau que me convenceram. Interessante. Foi. Eu já tinha lido muita coisa sobre como Calvino pensava, mas eu estava assim meio balançando. Calvino é um monstro, mas o clique se deu, e eu tenho memória fotográfica, então eu me lembro da mesa, da biblioteca, do livro, e era Bavinck que eu estava na mão. Legal. Porque eu tinha lido alguma coisa, fiquei curioso, eu falei, não é possível. Aí eu fui lá, peguei o texto do Bavinck em holandês, botei lá para traduzir e sabe, deu aquele clique. Então sim, Legal. Mudou. Basicamente o eixo é o seguinte, eu era de uma escola que acreditava que os psicólogos e a psicologia são inimigos.
e passei por uma escola que enxerga, como eu acabei de explicar no texto, que tudo deve ser redimido. A ideia é de resgate. Hoje eu acredito que um psicólogo e qualquer outro profissional de qualquer outra área, se souber aconselhamento redentivo, tem um potencial de abençoar e de ser útil no mundo, e especialmente no reino de Deus, de maneiras que talvez eu não possa. Legal. Porque eu não tenho condições profissionais para isso. Mas eu posso ensinar esse profissional a fazê-lo. Né? Então, sim, você está olhando para um novo Jonatas, está assumido. Se esse era o problema, está assumido que eu mudei meu posicionamento. Não, eu mudei bastante, sim. Eu espero que isso esteja claro. Eu estou até com medo de abrir aqui nos comentários, porque agora que o povo ouviu isso, né, vai perguntar um monte de coisa. Agora está bem claro, né? Pois é, ficou bem claro. Ativei os comentários, nós ainda temos aí uns 6, 7 minutos ou mais, que eu não lembro agora Legal. que horas. Posso fazer um merchan? Claro, irmão, manda ver. Eu e Ju temos publicado algumas coisas vinculadas a aconselhamento no site menteecoração.com.br. Então, se alguém tiver aí interesse de conhecer, menteecoração.com.br. Tem os outros websites também, tem o Ivaga com Y, o Isso é Grego, mas para essa live o importante é o Mente e Coração. Legal, legal. Já que é para fazer merchan, o meu não é bem um merchan, porque o nosso só vai ser lançado Gustavo em agosto. Assi. Você viu, o Gutão tá aí. Legal, legal vê-lo. Guto, abração, irmão. Eu e Vadislau estamos preparando um curso de aconselhamento redentivo e Deus abençoando, em agosto a gente lança. Ótimo. A teoria da prática vai ser dada online, mas a prática da teoria a gente vai ter que pensar nisso depois. Perfeito. Tá? Mas a ideia é habilitar pessoas para fazer aconselhamento, né? E não só para conhecer e estudar, mas para fazer aconselhamento. Olha que pergunta interessante. Gostaria de uma orientação para o aprofundamento do estudo sobre a teologia do comer, especificamente sobre as implicações do comer no corpo para a ressurreição. Existem alguns poucos livros sobre aconselhamento e comida. Quando eu fui para a África, a minha ideia era escrever sobre teologia da comida, teologia da alimentação, e lá meus planos foram mudados para que eu me aprofundasse no aconselhamento redentivo, mas eu e minha esposa estudamos bastante sobre alimentação e aconselhamento, e foram nesses estudos, cara, que eu não vou falar agora, porque só vou pincelar. Que eu descobri uma relação entre depressão e intestino que tem me chamado a atenção, eu tenho me aprofundado. Que interessante. Muito, muito. E aí é uma coisa interessante para a gente agora, não ficar falando sobre o intestino hoje, mas é uma coisa interessante para a gente falar sobre exegese. Porque a impressão que eu tenho, professor, e agora eu preciso te ouvir, é que talvez os nossos irmãos do passado não estejam tão errados de que as emoções estavam muito ligadas aos guts, aos intestinos. Então, interessante, né? Não é isso que as entranhas sentiam, e isso é uma referência aos intestinos? A Bíblia fala muito do intestino, né? E de fato, aliás, a gente tem no português também tem uma expressão interessante, né? Que é o enfezado. Também tem a ver com o intestino, né? Mas sim, a Bíblia fala muito a respeito disso. Eu não sei até que ponto que a gente faria esse salto para se existe esse pré-conhecimento de que realmente existe essa ligação do intestino, embora essa fosse a teoria da época, né? Então, por isso que a palavra até passou a significar o sentimento em si, né? O sentimento de compaixão é quando os intestinos se movem, né? É o que a Bíblia coloca, né? Que legal.
Agora, a teologia do comer é certo. riquíssima, né? Riquíssima. Sim, sim. Tem um livro da Maria Cecília Alfano, Comer ou Não Comer, da editora Nutra. Tem um Teologia da Alimentação, se não me engano, também muito interessante, que é um livreto, devia ser maior, porque é uma teologia. Mas eu acho que os nossos irmãos hebreus, eles falavam muito do que eles experimentavam, né? Tanto fisicamente e tudo mais. Mas hoje a gente já sabe que o único órgão no corpo humano que compete com o cérebro em termos de células neurais é o intestino. Olha só. E isso talvez tenha lá o seu fundo de equivalência no hebraico, né? Ó, o pessoal mandando Muito abraço legal. aí de Suzano, viu, João? Grande abraço aí pro Américo. Eu respondi, eu escrevi aí para ele. Gente querida demais. Legal. Bom demais. Bom demais vê-lo, entre aspas, por aqui. O pessoal está falando aqui das ferramentas que devem ser redimidas. Não é só o enfesado. Tem outra coisa que a gente usa também no português, João. Quando alguma coisa é difícil para a gente entender, a gente gasta um tempo para digerir. Exatamente. Legal. Não é? Legal. Pois Muito bom, o pessoal meu irmão. perguntou outras coisas, mas não vai dar para responder por causa do tempo, senão vão cortar a gente no meio. Exatamente. Foi gostoso demais ter esse bate-papo contigo. Prazer foi meu. Vamos ter repetecos. Foi muito bom. Vamos, se Deus quiser. Foi muito bom mesmo. Cara, obrigado por ter topado. Obrigado pelos inputs, pelos esclarecimentos. Foi alegria. E uma outra coisa que eu queria falar e não falei, eu espero que dê tempo, é que muitas vezes os conselheiros bíblicos fazem com que eu, como um exegeta, olhe para aspectos do texto que eu nunca tinha visto. Então, quer dizer, o exegeta ajuda o conselheiro bíblico certamente, mas certamente também o conselheiro bíblico ajuda o exegeta a aplicar textos. Eu amo ouvir o Polisson, eu ouço bastante esse pessoal pelo YouTube, e algumas vezes eu fico impressionado com a capacidade de extrair algumas questões do texto, né? Porque vem com preocupações diferentes. Então você consegue trazer coisas à tona que são também diferentes. Então, bênção pura, meu irmão. Isso é muito Obrigadão, legal. viu? Obrigado você, meu irmão. Quer indicar algum livro de aconselhamento que, da sua perspectiva, fez boa exegese? Eu tenho um aqui, vamos ver se é o mesmo. Eu indico esse daqui, O Aconselhamento Redentivo. Aí, garoto. Legal. Mas eu gosto muito do Polisson, gosto muito do Paul Tripp. Paul Tripp é bênção demais. Steve Byers, paulada em cima de paulada. Esse pessoal ajuda muito, muito mesmo. Então é bênção. Legal. Paul Tripp e David Powlison são os conselheiros redentivos dos Estados Unidos, viu, galera? Esse povo está muito mais alinhado com a gente do que com o movimento tradicional. Quem sabe uma live para falar depois sobre as diferenças que o pessoal seria legal. Fica... Bom estar aqui com você, Jonatas. O prazer é todo meu.